Olá, amigos da TV Justiça, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do STF, Supremo Tribunal Federal. Você, como sempre, conferindo aqui na TV Justiça. Plenárias, começa agora. E hoje com os principais momentos das sessões dos dias 11 e 12 de fevereiro de 2015. Karina, falar sobre pauta variada já há algum tempo chega a ser um lugar comum, porque tem sido uma tônica muito constante, particularmente já quando nos encaminhávamos para o final de 2014, mas sempre há julgamentos que chamam a atenção, quer pelo tema, temas importantes também durante a semana, mas também temos até uma curiosidade, uma ação que não tem sido muito comum nos últimos tempos, pela sua nomenclatura, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa estava na pauta da quarta-feira, e embora ela tenha sido julgada improcedente em razão de que a omissão, quando da propositura da ação, já não existia mais na data do julgamento, ela sempre chama um pouco a atenção em razão da argumentação trazida. Então, tratava-se justamente de uma arguição de omissão por parte do governo do estado do Paraná em criar leis que estabelecessem os subsídios de determinados servidores, defensores públicos, advogados do estado, procuradores do estado, policiais civis, militares e do Corpo de Bombeiros, e que na sessão da quarta-feira os ministros acabaram, por força de informações que vieram ao longo da tramitação dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a famosa ADO, acabou sendo julgada prejudicada em razão da existência já dessas leis. Então, não havia omissão na data do julgamento, não obstante, no momento da propositura, elas talvez existissem. Mas a semana foi marcada por julgamentos de várias ações diretas de inconstitucionalidade. Na quarta-feira, eu destacaria uma discussão que ainda não terminou. Há uma promessa de retorno dessa discussão nas próximas sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal, que envolve o direito adquirido de servidores que tiveram um aumento em razão de duas leis aprovadas no estado do Tocantins, mas que antes mesmo que essas duas leis começassem a produzir efeitos, uma lei em 2007 veio revogando aquele aumento. Então, a discussão duas leis que concedem aumento e criam uma expectativa para aqueles servidores de, em 2008, receberem esse aumento, que na verdade era de 25% na remuneração, se esse valor trata-se de um direito adquirido ou de mera expectativa de direito, e aí a discussão acabou sendo interrompida na sessão da quarta, para ser retomada numa outra sessão. E na quinta-feira, os ministros acabaram confirmando uma jurisprudência já bastante, não recente, bastante antiga aqui no Supremo Tribunal Federal, de que os estados não podem legislar sobre crimes de responsabilidade e que, portanto, 3 constituições estaduais de 3 entes federativos que previam o julgamento de governadores pelas assembleias legislativas, mediante uma autorização prévia, uma licença prévia por 2/3 dos deputados estaduais, não pode acontecer em razão de que essa matéria é processual, competência privativa da União legislar sobre o tema. Então, nesse ponto, acabou sendo julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade, vedando, portanto, esse julgamento por crimes de responsabilidade no âmbito dos estados. Panorama geral no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos fatiar os temas, com a ajuda sempre da reportagem da TV Justiça. Na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros do STF julgaram como inconstitucionais 2 artigos de uma lei do Estado da Bahia que tratam de reajuste de remuneração de servidores do Poder Judiciário. São os artigos 2º e 3º da Lei 11.905, aprovada em 2010 na Bahia, que tratam basicamente do valor máximo de reajuste das remunerações, proventos e vantagens. Pelo texto, os servidores do Poder Judiciário não podem receber mais de R$ 22 mil. Já o artigo 3º da mesma lei determina que o valor mencionado nos artigos 1º e 2º só podem ser alterados por lei específica e de iniciativa do Tribunal de Justiça. Na tribuna, o advogado do Partido Social Liberal, requerente da ação, afirmou que, por ser válida somente para servidores do Judiciário, houve quebra da isonomia e que, quando encaminhou o projeto de lei à Assembleia Legislativa da Bahia, o TJ abordava somente os subsídios de desembargadores e não a remuneração paga a servidores, fruto de emenda parlamentar.
A finalidade das emendas parlamentares que incluíram o artigo 2º do projeto, que viria a se converter na Lei 11.905 de 2010, para evitar que o reajuste do subsídio dos magistrados implique no aumento exacerbado da remuneração dos demais servidores integrantes do referido poder. Dessa forma, pretende-se desvincular o subsídio dos embargadores do teto remuneratório do Poder Judiciário Estadual, respectivo, o que conflita com a expressa previsão do artigo 37, inciso 11 da Constituição da República. Não há como se defender a constitucionalidade do dispositivo que diz respeito à definição de tetos diferenciados em um único ente federativo e dentro da estrutura de um mesmo poder. Ao ler o voto, o relator da ação, ministro Teori Zavascki, afastou a hipótese de vício de iniciativa. Considerou que o legislador local pode tomar decisões sobre o assunto, mediante emenda parlamentar em que haja relação com o projeto original e que não implique em aumento de despesa. Ele deferiu parcialmente o pedido, excluindo apenas do subteto os magistrados, e considerou a lei constitucional. Ao interpretar a garantia do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, e também a cláusula de irredutibilidade, constando no artigo 37.15, o Supremo assentou de forma consistente as seguintes conclusões. 1. A alteração do regime jurídico é uma prerrogativa cujo exercício unilateral não encontra anteparo no direito adquirido dos servidores públicos. É que ninguém tem direito adquirido a regime jurídico. Segundo, as flutuações legislativas que tenham consequências de ordem remuneratória devem obedecer à garantia mínima da impossibilidade de redução nominal, estatuído no artigo 37.15. No entanto, terceiro, a manutenção nominal do padrão remuneratório recebido em desacordo com a lei instituidora do teto não assegura reajustes posteriores como forma de preservar o valor real de seus ganhos. O entendimento encontrou confirmação no seguinte julgado de valor emblemático da matéria. Eu transcrevo aqui um precedente importante do ministro Sepúlveda Pertence, e acho que a parte que interessa aqui primordialmente é o item 3 da emenda, que diz: os impetrantes sob o palio da garantia de irredutibilidade de vencimentos têm direito a continuar percebendo o acréscimo de 20% sobre os proventos até que seu montante seja absorvido pelo subsídio fixado para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Era uma situação análoga à presente. Plenamente admissível, portanto, que as remunerações superiores ao teto estatuído pela Lei 11.905 venham a ter seus excessos absorvidos ao longo do tempo, mediante a compensação com futuros aumentos. Em suma, a garantia da irredutibilidade de vencimentos não compromete a Lei 11.905 quanto à sua validade em abstrato, pois não há afronta a direito adquirido ou a direito a reajustes posteriores a serem reconhecidos nessa via. Somente a sua aplicação em concreto é que poderá revelar eventuais inconstitucionalidades. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência e julgou pela inconstitucionalidade da ação. A Constituição prevê duas possibilidades de subteto no âmbito dos estados. Ou ele é fixado por poder, governador para o executivo, deputado para o legislativo e desembargador para o judiciário, ou ele é um teto único, só o de desembargador para os três poderes. Esse é o regime constitucional, a meu ver, fixado na Constituição Federal. O que significa que, para os servidores do judiciário, em qualquer caso, o teto é o subsídio de desembargador. Essa é a sistemática constitucional, como eu a interpreto, com todas as vênias. Na Bahia, a Constituição Estadual fez a opção pelo teto único, fez a opção pelo modelo do parágrafo 12. O artigo 34 da Constituição da Bahia, da Constituição da Bahia, não da lei, diz assim: a remuneração e o subsídio dos ocupantes dos cargos, funções e empregos públicos da administração direta, que é o que nos interessa, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos desembargadores. Portanto, na Bahia, a Constituição Estadual estabeleceu um teto, que é o subsídio do desembargador estadual para todos os servidores, linearmente. Vem, então, esta lei que está sendo aqui impugnada,
a Lei 11.905 e faz algumas coisas esquisitíssimas. A primeira coisa que ela faz é dizer o seguinte, artigo 2º, são 2 artigos só. A remuneração dos servidores, ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, no âmbito do Poder Judiciário, portanto, discrimina os servidores do Judiciário. Altera a Constituição? E diz assim, não poderão exceder o valor de R$22.000. Portanto, desvincula do desembargador e estabelece um valor fixo. Não é nenhum parâmetro. E aí vem o artigo 3º dessa mesma estranha lei e diz assim, o subsídio fixado no artigo 1º e o valor estabelecido no artigo 2º desta lei somente poderão ser alterados por lei específica de iniciativa do Tribunal de Justiça. Vale dizer, o teto de 22.000 é fixo, de modo que quando vier o aumento geral, não pode ultrapassá-lo. Seu voto foi acompanhado pela maioria dos ministros. Bem, então vamos perguntar para a Karina. Quais os principais pontos que foram levados em consideração para se chegar à conclusão da inconstitucionalidade dessa lei da Bahia? Sem dúvida, Carlos, a clareza do ministro Luiz Roberto Barroso acaba nos trazendo, de uma certa forma, um esclarecimento sobre essa forma de remuneração e esse teto do serviço público dentro dos estados e até mesmo na própria Constituição. No âmbito dos estados, o que a Constituição determina? A Constituição do Estado da Bahia, que nenhum servidor do Poder Judiciário poderia receber, portanto, mais do que o desembargador. E o que fez a lei ordinária da Bahia? Estabeleceu que, dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado, nenhum servidor poderia receber mais do que R$22.000. Então, num primeiro momento, acaba estabelecendo esse teto para os servidores do Poder Judiciário por uma lei ordinária, sem ser por emenda à Constituição. Primeiro ponto. Segundo ponto, desvincula o teto desses servidores dos subsídios recebidos pelos desembargadores, fixando esse valor máximo. Ao fixar o teto de R$22.000, implica também numa outra inconstitucionalidade, porque amanhã, quando sobrevier um aumento geral, não poderiam ser, esses servidores do Poder Judiciário não poderiam ser alcançados em razão desse limite máximo fixado pela própria legislação. E mais ainda, e esse foi um tema que foi um pouco discutido, bastante discutido também na sessão, viola o princípio da isonomia ao elaborar uma lei que fixa o teto apenas para os servidores do Poder Judiciário. E em relação aos servidores do Poder Legislativo e Executivo, não se tem esse teto. Então, haveria, portanto, uma violação também do princípio do tratamento igualitário, do princípio da isonomia. Então, esses foram os principais pontos trazidos pelo ministro Luiz Roberto Barroso e acompanhado pela maioria dos ministros, julgando, portanto, procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando inconstitucional essa lei ordinária do Estado da Bahia. Portanto, o destaque da sessão plenária da quarta-feira. E os estados brasileiros também têm as suas respectivas constituições, as chamadas constituições estaduais, que podem ser objeto de questionamento na sua constitucionalidade frente à Constituição Federal. Os ministros do Supremo julgaram 3 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o mesmo tema na sessão plenária desta quinta-feira. O questionamento de dispositivos constitucionais das legislações dos estados do Paraná, Espírito Santo e Rondônia. Os dispositivos impugnados estabeleciam os procedimentos para que governadores dos 3 estados pudessem responder a processos por crimes comuns ou de responsabilidade. E também definiam que os governantes só seriam julgados pelo STJ caso houvesse aprovação de 2/3 dos integrantes das Assembleias Legislativas. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, requerente da ação, as normas violam princípios constitucionais. O advogado alegou também que há vício formal e material. Esse estado de manobras políticas, esse bio de impunidades que tem que se criado para blindar a ação penal instaurada pelo Ministério Público, as investigações penais do Ministério Público, é que traz a necessidade de uma revisitação da jurisprudência dessa Egrégia Corte. Exatamente porque, em prol da defesa do princípio da autonomia dos Estados-membros, em prol da defesa do princípio federativo, tem prevalecido a impunidade. E é preciso deixar claro, em termos de nação,
de que a autonomia e todos os autos predicados exercidos pelo presidente da República, daí a norma do artigo 51, inciso 1º da Carta Maior, não se aplica aos governadores de estados. A Procuradoria-Geral da República também sustentava a inconstitucionalidade das ações, defendendo, entre outros princípios, os da separação de poderes, a razoabilidade e a proporcionalidade. A OAB, apresentando essas ações assim em bloco, ela expõe, né, o problema para esta corte e a necessidade de uma vez por todas dar uma solução. Para o relator de uma das ações, ministro Teori Zavascki, parte dos dispositivos impugnados padecem de inconstitucionalidade formal, mas considerou que a Constituição não impede a existência da cláusula que prevê 2/3 de aprovação para processo no STJ, deferindo parcialmente a ação. Não se ignora que pode existir casos de negligência deliberada das Assembleias Legislativas na consideração de pedidos judiciários de abertura de ações penais contra o governador de Estado. Nada obstante, eventuais episódios de abuso de posição institucional não constituem fundamento idôneo para justificar a radical rescisão das conclusões consolidadas na jurisprudência do Supremo a respeito da validade da previsão de licenças prévias nas Constituições do Estado. A avaliação do quadro desfavorável e a adoção de medidas para alterá-lo é matéria de ponderação legislativa. Somente por iniciativa do Parlamento é que poderá ser revisto o modelo de controle político da persecução penal instaurado contra governadores do Estado. Há notícia, inclusive, de projeto de emenda constitucional tramitando no Senado com esse objetivo, a PEC número 6 de 2010. Todavia, a supressão da exigência de autorização das respectivas casas parlamentares para a formalização de processos contra deputados e senadores materializados pela Emenda Constitucional 35 não alterou o regime de responsabilização dos governadores. Foi o que restou decidido pelo Supremo em precedente do ministro Sepúlveda Pertence na primeira turma, e eu transcrevo a emenda nesse sentido. Isso encontra justificativa no fato de que, diferentemente do que ocorre com o afastamento de um governador do Estado, que tem valor crucial para a continuidade de programas de governos locais, a suspensão funcional de um parlamentar é uma ocorrência absolutamente menos expressiva para o pleno funcionamento do Poder Legislativo, de modo que essas situações não podem ser consideradas como equivalentes para justificar uma alteração do entendimento da Suprema Corte a respeito da validade do requisito da licença prévia para o processamento de governadores. Por todas essas razões, senhora presidente, eu penso que se deve manter essa jurisprudência firmada pela Suprema Corte, com base nas quais, nesse caso específico, é de ser julgado o pedido procedente em parte, apenas para declarar a inconstitucionalidade das expressões processar e julgar o governador nos crimes de responsabilidade, presente no artigo 54, ou perante a própria Assembleia Legislativa nos crimes de responsabilidade. Essa última contida na segunda parte do artigo 89, amplo da Constituição do Estado do Paraná. Mesmo entendimento seguiu a ministra Carmen Lúcia, relatora das ADIs que questionavam os dispositivos nas Constituições do Espírito Santo e Rondônia. Ela acompanhou o ministro Teori Zavascki e deferiu parcialmente o pedido nas outras duas ADIs. Na observância da ordem jurídica e da ética, eu não encontro fundamentos jurídicos para afirmar que a normalidade das situações ensejadora de atuação de assembleias legislativas, nos quais as autoridades competentes pretendem a instauração de processo judicial contra governador e que não acontecem, justificaria de plano e indiscriminadamente a abolição dessa condição de procedibilidade quando se tem embasamento constitucional para a definição feita pelas assembleias. Por maior que seja a frustração experimentada pela sociedade nesses casos, que se percebe desamparada em razão de eventuais práticas inexcusáveis imputadas aos seus representantes, e nós todos aqui, juízes, como cidadãos, participamos dessas frustrações e sofremos com ela,
por mais complexa que seja a apuração e eventual punição desses agentes públicos, não se pode concluir de plano que todas as casas legislativas e seus respectivos membros sejam parciais e estejam em permanente conluio com representantes de executivos e com situações, digamos, de anomalia, pelo menos ética, e não é pouco. O único voto divergente nas ações foi do ministro Marco Aurélio, que entendeu ser inconstitucional apenas a exigência de licença prévia para o processamento e julgamento de governador. Ele votou pela improcedência nos casos envolvendo crimes de responsabilidade e pela procedência em situações que envolvam crimes comuns. Presidente, vou pedir vênia aos relatores e aos colegas que os acompanharam para julgar improcedente os pedidos formulados nas 3 ADINs quanto à disciplina referente ao crime de responsabilidade. Quanto ao crime comum, julgo procedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em ótima oportunidade, de forma muito conscientizada, não ficando apenas na crítica sob o ângulo moral, julgo procedente para apontar que, se mantida essa licença, ter-se-á a transgressão à Constituição Federal e ter-se-á a colocação em segundo plano do primado do judiciário. É como voto na espécie. Por maioria, as ações foram deferidas parcialmente. Karina, nesta sessão plenária da quinta-feira, argumento muito presente foi a questão de inconstitucionalidade por usurpação de competência da União. Exatamente. Nesse caso do julgamento das ações por crimes de responsabilidade ou nos crimes comuns dos governadores, a alegação era justamente de que o julgamento dele perante as assembleias violaria a competência da União para legislar sobre matéria processual. E já que nós temos uma lei federal que data desde 1950, que trata desse processo, que é um processo de impeachment, não é? Quando esses chefes do Poder Executivo são acusados por esses, como disse o ministro Celso de Mello, impropriamente chamados crimes de responsabilidade, que na verdade são infrações político-administrativas. Mas nesse ponto os ministros acabaram, como eu disse no início, confirmando uma jurisprudência, mas depois do voto do ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz Fux e o ministro Luiz Roberto Barroso prometeram repensar talvez essa jurisprudência antiga, mas numa outra oportunidade, mas acabou de uma certa forma ficando sensibilizados pelos argumentos trazidos pelo ministro Marco Aurélio. Numa outra ação direta de inconstitucionalidade, da relatoria do ministro Dias Toffoli, usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil também foi motivo para que o ministro votasse pela procedência da ação de uma lei do Estado do Paraná, que, de uma certa forma, dava aos centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, uma livre uma criação para esses diretórios dentro das universidades públicas e privadas. E para o ministro, isso seria uma legislação vinculada ao direito civil, que implicaria, inclusive, no direito de propriedade e que, para ele, seria inconstitucional. E que, normalmente, essas instalações dos centros acadêmicos, elas são feitas de forma acordada e não de forma impositiva, muito menos por uma lei estadual. Então, para ele, haveria, sim, uma inconstitucionalidade, mas o julgamento, nesse caso, não foi finalizado em razão de um pedido de vista antecipado até do ministro Luiz Roberto Barroso. E uma outra ação, logo no finalzinho da sessão da quinta-feira, tratando de uma lei do Rio Grande do Sul, que também, por unanimidade, foi declarada inconstitucional por usurpação da competência legislativa privativa da União para tratar de comércio exterior. A lei do Rio Grande do Sul, ela proibia a comercialização, a estocagem e o trânsito de determinados produtos que não passassem anteriormente por uma revisão para verificar se havia resíduos de agrotóxicos. Essa matéria, portanto, os ministros entenderam que tratava de comércio exterior, violava, portanto, a competência da União para legislar sobre o tema. O Estado não pode tratar desse assunto. Esse é o recado que o Supremo mandou
inconstitucional, portanto, e procedente essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, essa foi realmente uma marca da sessão plenária da quinta-feira e talvez até da quarta, né? Já que essas usurpações de competência foram uma tônica nessas várias ações diretas de inconstitucionalidade julgadas. Bem, estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal e nós já temos encontro marcado quando retornarmos depois do Carnaval, quando será marcada nova sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e também, é claro, nos encontramos nos finais de semana, não é, Karina? É, exatamente. Quarta e quinta, direto do plenário ao vivo e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, um bom Carnaval e continue conosco aqui na TV Justiça.